Oi, pessoal, vamos lá para mais uma resenha aqui do canal, da minha última leitura, que eu terminei recentemente. Foi esse livro aqui, O Homem Duplicado, do José Saramago. Essa edição em específico é da Companhia das Letras, publicada em 2017, né? Ele não é um livro grande, pelo menos eu não considero, mas também não considero um livro pequeno. Eu diria que é um livro médio ali, tem suas 315 páginas, mais ou menos. E esse é o meu terceiro livro do Saramago, o terceiro livro que eu leio dele. E confesso que já adiantando aí as minhas primeiras impressões, eu acho que esse livro deixou bastante a desejar quando eu comparo com as outras leituras que eu fiz do Saramago, né? Eu li tanto o livro As Intermitências da Morte, que tem inclusive um vídeo aqui já no canal falando sobre, como também o Ensaio sobre a Cegueira. E para esses dois livros eu dou a nota 10 de 10 tranquilamente. São livros muito bons mesmo. Mas esse daqui, já adiantando, eu daria uma nota de 7,5 de 10. Não foi uma leitura que me prendeu muito, que me cativou, quando comparado com essas outras duas leituras, né? Que inclusive eu já tinha iniciado a leitura desse livro mais ou menos um ano atrás. Eu comecei a ler e fui lendo, mas assim, era uma leitura que estava muito empacada, estava muito pesada assim. Eu estava lendo mais para não, vou ler para terminar o livro, vou ler para terminar o livro, mas não estava sendo muito fluida para mim, porque eu não estava gostando muito da história, a forma com que estava sendo contada não estava me estimulando a ler, daquele tipo de leitura que você fica preso e querendo saber o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. Não tinha acontecido comigo há um tempo atrás, e aí eu interrompi a leitura no meio do livro, literalmente. Foi mais ou menos na página 150, 160, eu parei e falei, não, depois eu volto e termino o livro todinho. E foi o que aconteceu agora. Então agora eu li novamente, só que todo, né? Então eu voltei para o começo do livro e li até o final direto. E a impressão que eu tenho da leitura é a mesma. Para mim não é um livro muito estimulante, aquela leitura que envolve, não curti tanto, tanto que para mim, já adiantando aqui alguns pontos que eu vou adentrar melhor, a melhor parte do livro é a parte final ali. Quando começa a se encaminhar para o final do livro ali, acontecem umas coisas. Eu falei, poxa, legal, interessante, foi uma reviravolta muito grande assim. Mas daqui para que chegue o final da leitura, tem muitas páginas, tem muita história e não foi tão leve assim. Eu achei uma leitura maçante, assim como foi na primeira vez, né? Mas então vamos lá, vou falar um pouco melhor de como foi a minha experiência, do que fala o livro do José Saramago, O Homem Duplicado. Vamos nessa. Então vamos lá. Basicamente, o livro ele vai contar a história do protagonista, que é o Tertuliano Máximo Afonso. Esse Tertuliano, ele é adulto já, é um professor de história em uma escola, o trabalho dele. Ele mora sozinho e vive ali a sua rotina como o seu modus operandi, sabe? Ele não é uma pessoa que tem muitas aspirações, muitas ambições. Ele traz muito aquela representação da pessoa ali que está existindo. Pelo menos essa é a minha percepção. Então ele não faz nada de muito diferente. Ele acorda, vai para o seu trabalho, depois volta para casa, come, toma banho e segue repetidamente essa rotina aí. Ele apresenta muito a imagem de uma pessoa um pouco mais depressiva, um pouco mais melancólica. Então, por exemplo, ele era casado e se divorciou há algum tempo atrás, mas ele nem se lembrava o porquê que ele havia se divorciado, mas também para ele não fazer muita diferença, ele estava ali existindo, estava ali seguindo a sua vida. Então, essa é a imagem do Tertuliano Máximo Afonso, professor de história que cumpre ali com suas obrigações, que mora sozinho, mas que é muito aquela representação de que ele está existindo. Não tem muito para além disso. E as pessoas ao redor conseguem perceber isso, né? Então, outros professores da escola, seus colegas de profissão, conhecidos, todo mundo consegue perceber essa espécie de marasmo que esse tertuliano vive. Um pouco mais melancólico, um pouco mais depressivo e seguindo ali a sua vida. Em um determinado dia, um colega de profissão, um professor de matemática da mesma escola que ele dá aula, numa conversa ali com ele informal na escola, na tentativa de talvez ajudar a Tertuliana a ter um momento de prazer ou se distrair um pouco, algo do tipo, ele recomenda um filme para que Tertuliano assista. Ele passa o nome do filme para o Tertuliano, lembrando que no momento em que se passa essa história, nós não temos a tecnologia que a gente conhece, né, hoje em dia, de internet, conseguir filmes através de plataformas de streaming, etc.
e precisa então fazer aluguel dessas fitas ou se ele quiser comprar, né, nas antigas locadoras que existiam. E aí Tertuliano pega o nome do filme, vai na locadora, faz o aluguel, leva para casa e vai assistir então esse filme recomendado pelo professor de matemática. E aí Tertuliano então chega em casa, vai arrumar algumas coisas, coloca o filme para assistir, assiste o filme, não gosta do filme, acha o filme inclusive muito ruim, fica até irritado por isso. Como é que o professor de matemática me recomenda um filme tão ruim como esse e vai dormir? No meio da noite, Tertuliano acorda com uma pulgazinha assim na orelha e vai reassistir o filme novamente. Quando ele percebe que um dos personagens do filme é idêntico a ele. A única diferença, e talvez a principal diferença, seja que o ator do filme possui bigode, mas ele não possui atualmente bigode. Mas aí ele se lembra que cerca de 5 anos atrás, mais ou menos, ele utilizava aquele mesmo bigode que o ator estava aparecendo na filmagem. E o Tertuliano nunca foi ator, nunca fez nada do tipo, nunca teve nenhum tipo de vocação para isso. E é daí em diante que, através dessa pulga aí, essa grande dúvida, ele vai começar a ir atrás de procurar quem é esse bendito ator, que é literalmente idêntico a ele. Não era um ator principal, era um ator secundário. Então, como eu falei, como não existia a internet do jeito que a gente conhece hoje, não era tão fácil descobrir quais eram os nomes dos atores, principalmente dos atores secundários, porque os primários normalmente ficam na capa, tem os nomes exibidos maiores assim nos finais, né, nos créditos, mas os secundários não. Então ele vai começar a procurar vários filmes dessa mesma produtora para descobrir se esse mesmo ator também está presente em outros filmes e tentar descobrir qual que é o nome dele. E daí em diante, grande parte do livro é esse processo do Tertuliano, fazendo a alocação de vários filmes, riscando nomes, anotando quais são os nomes, quais são os filmes que ele se repete, para tentar procurar então quem é essa cópia dele, né? Quem seria esse homem duplicado, e até se perguntar quem é que veio primeiro, quem é a cópia de quem, e assim por diante. Então, o homem que até então não tinha muito ânimo para fazer nada de diferente, seguir ali rotineiramente no seu dia a dia, e sempre de praxe, nada de muito diferente, começa então a ter um desejo por fazer algo de diferente nessa dúvida de quem é essa pessoa que é idêntica a mim. E aí, então, depois de muita procura, depois de alugar vários filmes, ele consegue descobrir quem é essa pessoa. Descobre o nome, descobre o endereço, porque ele envia uma carta para a produtora, meio que dando uma desculpa que quer fazer um trabalho de análise de personagens secundários em filmes, algo desse tipo, e pede tanto a foto quanto também o endereço desse ator para a produtora envia. Então ele passa a saber aonde esse ator vive, quem é, e começa a ir atrás dele, até chega um momento que ele liga para a casa do ator, e enfim, a conversa vai, conversa vem, para dizer que tinha uma cópia e tentar marcar um encontro para que eles possam se ver então pessoalmente. E daí em diante já começa a ir para o final do livro, né? Porque, como eu falei, grande parte da história é esse processo de tentar descobrir quem é essa cópia dele, seguindo com algumas interações aí com os professores, é, falando, voltando a falar, na verdade, com essa ex-esposa que havia se divorciado, mas assim, não é o ponto mais importante da história. O ponto mais importante realmente é essa procura de quem seria então essa pessoa. E no começo, ele deixa isso guardado, ele não compartilha com ninguém, ele simplesmente vai procurando ali, intocado, sem que ninguém saiba, até que ele consegue. Eles vão se encontrar pessoalmente, e daí em diante eu não vou dizer o que acontece na história. Mas eu já adianto que a parte final é muito surpreendente do livro. Realmente, quando eu comecei a chegar na parte final do livro, eu fiquei muito surpreso. Assim, se você falasse, pedisse para eu dar ideias do que poderia acontecer no final da leitura, né? Conforme eu ia lendo, se você me desse 10 chances diferentes, 10 cenários diferentes que eu pudesse dar, pode ter certeza que em nenhum eu acertaria exatamente o que aconteceu no final. Porque realmente foi muito surpreendente mesmo. Mas foi muito bom. Eu gostei muito dessa parte final, assim, por ter quebrado muito a minha expectativa do que ia acontecer.
Eu sei que tem um nomezinho que se dá pra isso quando acontece uma coisa que você não espera, né? Principalmente no final. Não tô lembrado agora, mas eu sei que tem um nome aí. E aconteceu isso. Foi se encaminhando pro final e teve uma reviravolta, assim, muito inesperada. Então, a parte final do livro eu gostei muito. Inclusive, é uma percepção que eu tive dos outros livros do Saramago também. Que ele consegue finalizar muito bem os livros. Assim, claro que o livro ele é importante como um todo, né? A sua construção como um todo. Mas eu, em especial, gosto muito quando um livro ele termina bem. Quando eu falo terminar bem, é terminar com um final bem amarrado, com um final seja surpreendente, seja muito coeso com a história, não importa assim, mas um bom final, quando eu avalio que o livro tem um bom final, eu acho que o livro fecha assim com a chavezinha de ouro, sabe? Então, apesar de eu não ter me atraído muito pela história como um todo na leitura, eu acho que o final foi muito bom. E eu gosto de livros que têm finais muito bons assim, que você termina e fala, poxa, que final legal, né? Interessante. Não necessariamente que eu concorde ou discorde, mas que eu achei interessante, principalmente por quebrar muito essa minha expectativa. Então, eu gostei muito do final. Eu achei muito interessante porque me surpreendeu muito e eu acho que o Saramago faz isso muito bem nas suas leituras. Não necessariamente de surpreender, eu acho que ele também surpreende, mas eu acho que ele fecha muito bem os livros. Eu tava percebendo isso, eu tava fazendo análise e eu acho que é muito legal isso de terminar o livro dessa forma, né? Como ele faz, eu acho bem legal. E aí, enquanto eu ia lendo, ia criando a imagem do Tertuliano Máximo Afonso na minha cabeça, tanto a imagem física quanto a forma de funcionar, eu fui me lembrando de algumas outras leituras que eu acho que tem algumas conexões interessantes. Eu não vou conseguir me aprofundar muito, mas eu deixo de recomendação para um possível link, né, que vocês venham a fazer com relação a isso. Eu não tenho tempo assim para falar muito aqui, mas que foram esses dois livros aqui tanto do Albert Camus, o estrangeiro, que tem como protagonista aqui o Meursault, quanto a Metamorfose do Kafka. E por que que eu lembrei dessas duas leituras? Porque ambas as leituras falam muito com relação à construção de identidade, a sentido de vida, ao automatismo da existência, que é muito contemporânea ao sujeito, né? De você acorda, vive para trabalhar e é isso. Você tem um vazio existencial muito grande, né? E eu acho que isso representa muito bem o Tertuliano Máximo Afonso. Essa questão da identidade dele, de ser uma pessoa que está ali simplesmente existindo. E eu lembrei bastante dessas duas leituras que eu acho que dá para fazer um link bem legal entre eles, né? Então, o Tertuliano representa muito do sujeito contemporâneo, assim eu penso, né? E sem muitas ambições, vive ali para trabalhar, segue a sua rotina, num grande vazio existencial, tem muita aptidão para fazer outras coisas, desejo, enfim. Esse é o Tertuliano Máximo Afonso. E um ponto interessante é que o Saramago, toda vez que cita o nome do Tertuliano no texto, ele cita o nome completo. Ele nunca fala só Tertuliano, ele sempre fala Tertuliano Máximo Afonso. Tertuliano Máximo Afonso. E eu acredito eu que seja uma forma de reforçar essa identidade, aquele nome completo ali que representa aquela figura. Tertuliano Máximo Afonso. Eu acho que faz a gente pensar, de fato, um pouco sobre essa questão de construção de identidade. Eu acho que isso é um ponto que eu achei legal durante a leitura. Essa reflexão sobre a identidade, eu achei bacana. Mas assim, de um modo geral, eu confesso que não tenho muito a falar sobre a leitura, não tenho muitas reflexões para trazer do livro, porque como eu falei, para mim não foi uma leitura que deu terreno fértil para que eu pudesse fazer isso, sabe? É claro que, para mim, a parte mais importante aí é a construção de identidade, a questão que eu já mencionei anteriormente, mas fora isso, não me veio muita coisa, sabe? Esse é um dos motivos que eu dei 7,5 ao livro, porque eu não vi um terreno tão fértil para reflexões, para se pensar sobre diversos pontos, como nos outros livros do José Saramago, né? Então, por isso que eu dei essa nota, sabe? Então, assim, não achei um livro ruim, de um modo geral, mas também não achei um livro muito bom. Eu achei um livro ok. Talvez, futuramente, se eu vier a relê-lo, eu possa vir a ter algumas outras reflexões, mas, de um modo geral, não tive grandes insights, grandes reflexões sobre o livro. Um outro ponto que eu sei e aí é realmente uma falta de contato que eu tenho na literatura, nos filmes e etc. É essa questão
do duplicado, né, que ele traz. No caso das cópias, eu sei que a literatura e os filmes, eu já ouvi falar, no caso, trabalham muito essa ideia da cópia, né? Então, de existirem duas pessoas iguais, dois monstros iguais, enfim, figuras representativas, mas eu não sei muito o papel disso dentro da arte, né, como um todo, da literatura. Então também não estou muito por dentro para tentar entender se existe algum significado desse homem duplicado com os duplos, né, que existem, algum tipo de referência talvez, porque realmente eu não conheço. Então é, é, é dessa forma assim que eu construí a leitura, sabe, sem muita animação, sem grandes reflexões, e por isso que essa é a imagem que eu construí da leitura. Mas é aquilo. Eu recomendo a leitura. Na verdade, eu recomendo todo tipo de leitura, mesmo quando eu não gosto do livro, porque ler é isso, né? Literatura é isso. É muito subjetivo. O ponto mais importante da leitura é a percepção de quem está lendo. Então, possa ser que tenham pessoas que leiam o livro e que gostem, e tá tudo bem. Eu não gostei tanto assim. Então, mesmo não tendo gostado tanto, eu recomendo a leitura para que você possa ter a sua impressão, a sua percepção sobre o livro, e talvez pelo background que você tenha, pelos estudos, pelo conhecimento que você tenha, talvez você consiga encontrar mais alguns links, né, reflexões, enfim, dentro da leitura que eu não consegui pelo meu background, pelo meu conhecimento e assim por diante. Então, basicamente essa foi a resenha do livro. Não me estendi muito porque realmente não vi muito o que me estender. O livro fala sobre essa história aí do Tertuliano Máximo Afonso, nessa busca incessante aí por ver quem é esse homem duplicado. E, como eu disse, mesmo não tendo gostado tanto da leitura, deixo de recomendação aí para que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões, tá bom? Mas assim, como eu disse, com certeza, quando comparado aos outros livros do Saramago, esse daqui não foi para mim nem de longe tão bom quanto. Mas tá aí mais um livro do Saramago e essa então foi a resenha de hoje.